Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja com toda a igreja, amém? Gente, meu Deus, está acabando o mês da juventude, chega a dar até um aperto, né? Assim, é bom, não é ruim, não. É aquele sentimento já que vai ficando, já começa uma nostalgia de imaginar tudo que aconteceu desde os primeiros dias. E, enfim, gente, que coisa linda. Parabéns aí a todo mundo que participou durante esse mês. Ainda não acabou. Na verdade, quarta-feira é o último dia. Eu queria fazer um convite especial a toda a igreja, principalmente aos jovens, aos adolescentes. Vem para o culto de oração na quarta-feira. É o nosso último momento esse ano como mês da juventude. E vai ser incrível, eu tenho certeza disso. Deus separou a pastora Zélia para estar na quarta-feira, encerrando esse momento assim como ela começou esse momento. Já falei para ela que isso tem um significado muito grande no meu coração. Eu sei que a galera da juventude vai estar entendendo todo esse mistério aí. Então venham, vai ser bênção de Deus estar com a gente na quarta-feira. E já de antemão eu convido quem puder me ajudar na quinta-feira, 2h da tarde, tá bom? A gente vai ter que tirar essas coisas daqui, né? Agora a gente vai ter que tirar o cenário. Quem puder vir aí, quem estiver em casa, quiser vir ajudar, a gente vai tirar essas coisas. É coisa rápida, é jogo rápido, tá? Para a gente desmontar tudo na quinta-feira. Bom, dito isso, vamos para a mensagem. Embora, meus irmãos, como vai ser difícil eu pregar agora depois de tanta coisa boa que aconteceu nesse culto. Você já foi ministrado, só nessa apresentação do GEDense, eu tenho certeza que Deus já falou o teu coração. E aí agora, como é que eu faço para pregar, né? E, enfim, conseguir que você tenha a minha atenção. Para piorar a coisa toda, a Carla já pregou, né? Todo mundo sabe o que acontece aqui depois que a Carla prega, é difícil, irmão. Ano que vem, das duas, uma. Ou vou botar ela para ser a primeira na sexta-feira do congresso, e ela acaba com a vida de todos os outros pregadores logo de uma vez, ou bota ela por último, que aí fica mais fácil, porque, gente, é sério, quem não viu a mensagem da Carla, depois vocês podem acessar lá no YouTube, ela faz assim, que ela é humilde, muito humilde, uma pessoa realmente de Deus, mas toda glória seja dada a Deus, mas a sua vida é uma bênção, e tu prega pra caramba. Glória a Deus pela tua vida. Mas vamos lá, irmão, vou tentar. Aí vocês me ajudam, né? Vocês vão me ajudando aí, abre o coração, abre a mente. Se você se distrair com alguma coisa, dá um tapa na cara. Não, meu Deus do céu, me ajuda a prestar atenção nessa mensagem, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Tem coisa boa vinda da parte de Deus aí. Eu coloquei um tema nessa mensagem de hoje, e a mensagem, está ali o tema, carta ou cartão. O que é melhor, carta ou cartão? O nosso tema é cartas vivas. Se a gente se empolgar e falar assim, cartão no aumentativo, uau, um cartão, já pensou um cartão vivão? Ia ser melhor, né? Mas não é desse cartão que eu estou falando, não. Também não estou falando nem do cartão de visita. O cartão de visita também poderia ser usado. Mas eu queria, nessa temática de carta, quem se lembra, porque hoje em dia tem que perguntar assim, né? Quem se lembra dos cartões postais? Antigamente a gente mandava. Só eu me lembro? Muita gente. Ai, que bom. Pensei que é só eu que era o mais idoso da turma. O cartão postal, na maioria das vezes, ele é mais bonito que uma carta. Não é? Pelo menos essa é a proposta. Você visitou lá uma cidade bonita, compra um cartão postal, envia lá para alguém e fala, olha aqui, estou em tal lugar, lembrança dessa cidade maravilhosa. Você precisa vir aqui. Não sei o que você vai colocar no teu cartão postal. Mas tem algumas características. O cartão postal, ele tem uma mensagem mais curta. O cartão postal não conta tudo. O cartão postal, ele gosta de mostrar só o que é bom. Seria o equivalente hoje ao que a gente vê na internet com os stories. Você já viu alguém postando stories? Fiz uma coisa errada, pequei. Normalmente a pessoa faz um stories aqui, olha que comida espetacular. Olha aqui, estou aqui num lugar. Eu acabei de fazer uns stories ali agora, postando, as meninas apresentando aqui. Como é que chama? Hip hop? Hip hop, né? Para mim é tudo igual, mas eu gosto muito, mas hip hop. Depois veio o GEDense, apresentou também maravilhosamente bem. Eu fiz stories de novo. Irmãos,
Os stories contam coisas boas. Talvez se eu tivesse tropeçado ali, eu não ia fazer um stories de eu tropeçando. O cartão postal é mais ou menos nessa linha aí, para quem não pegou a época do cartão postal. Então, quando a gente faz uma comparação entre o cartão postal e uma carta, a gente percebe que a carta ela é mais completa. A carta ela pode ter outras funcionalidades, ela pode contar uma história. A carta ela pode ser um documento, eu estou te enviando através de carta, um documento, algo que te garanta acesso a algum lugar. Pode ser uma carta de recomendação, uma carta de transferência de membros, né? A carta ela pode ter outras funções, ela é mais completa. E aí, nesse sentido, eu queria que você pensasse, será que nós somos chamados para ser cartas ou cartões? Infelizmente, muitas pessoas, elas hoje se apresentam apenas como cartões. Quer mostrar um pequeno pedaço e maquiar o máximo possível. É aquela ideia de você apresentar algo que é meio fake. É algo fake. É algo mentiroso em alguns momentos, porque nem sempre quando você posta uma viagem, você tem todo o dinheiro que parece que você tem. Nem sempre o hotel é tão bom como você faz parecer que é. Nem sempre a roupa que você comprou é tão espetacular assim. Às vezes foi na promoção, às vezes você comprou uma roupa no bazar e vem, né, querer fazer um negocinho diferente. Enfim, é diferente, irmão. Quando você se apresenta como cartão, você corre um risco de querer trazer a glória para você. Olhe para esse cartão, como o cartão é belo. Olhe para a imagem desse cartão, como ele é bonito. Mas a carta o que vale realmente é o conteúdo. Embora possam haver cartas bonitas, cartas cheirosas, não sei quem já perfumou uma carta, pode ter carta bonita, pode ter carta cheirosa, pode ter carta, né, de todo jeito, mas o mais importante numa carta é o conteúdo, é o quanto aquele conteúdo vai realmente falar sobre o assunto que está sendo tratado ali naquela carta. Então, eu e você precisamos ser cartas. Então, beleza, já podia acabar aqui a mensagem, falar, bom, chega, carta ou cartão, carta, acabou, vamos para casa, vamos orar, mas a gente precisa, já que nós temos que ser cartas, entender o que é ser essa carta viva, que a gente tem proposto aí ao longo desse mês, e a gente tem um texto que está sendo trabalhado incessantemente, você tem lido, relido, eu espero que você consiga pegar e absorver muita coisa desse texto na tua vida, depois que terminar o mês da juventude, depois que os anos se passarem, assim como é vontade de Deus. Então a gente vai ler o texto base, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e versículo 3. Dessa vez eles foram rápido, vocês tinham que ver aqui na sexta-feira do congresso, como foi legal, no sábado do congresso, que a gente falava 2 Coríntios, aparecia a primeira, falava 3:2, aparecia 2:3, foi uma bênção. Agora vocês estão top aí em cima, nem sei quem está lá, é a Vanessa, ela está ali, sou eu. É legal ver o culto daqui, que eu vejo coisa que vocês não veem, mas legal, vamos lá. O texto está lá impresso na sua Bíblia, mas está projetado, sai bem, viu? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Bom, o texto é lindo, você já sabe do que se trata. A gente pegou esse texto, pegou aí uma frase do Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas que o mundo conheceu, e ele disse que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo, nós somos a pregação que o mundo está ouvindo e vendo em nós, e a gente tentou, ao longo do mês da juventude, trabalhar esses temas. Mas vamos lá, o que está acontecendo aqui? Pega depois lá o contexto da mensagem da Carla, e eu vou começar a partir do que ela falou, porque senão seria covardia. Depois daquela aula que ela deu para a gente, seria uma covardia. Mas para você pegar um pedacinho desse contexto, e não deixe de acessar a mensagem dela, porque foi a mensagem do mês, foi aquela lá até agora. A pastora Zélia, de repente, vem na quarta-feira e faz aí uma surpresinha para a gente, que é outra também que gosta de me atropelar nas mensagens. Mas vamos lá. Em 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17,
a gente começa a entender um pouco melhor desse finalzinho do contexto. É o último versículo antes desse capítulo. Nós estamos no capítulo 3. No capítulo 2, o último versículo, bota para a gente aí, 2 aos Coríntios 2, 17. 2 aos Coríntios 2, 17. Olha como é que termina o capítulo 2. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Bom, vamos pensar, deixa o texto aí para mim, por favor. Vamos pensar. Quem está escrevendo essa carta à igreja localizada na cidade de Corinto é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele precisa deixar registrado nessa carta, que já não era mais a primeira carta que ele enviava para lá, ele precisa deixar registrado a seguinte informação: ao contrário de muitos, ou seja, ele está fazendo algo que outras pessoas estavam fazendo, ele não. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando algum lucro. Significa que naquela época, hoje não, hoje ninguém mais visa lucro aí e negocia a palavra de Deus. Graças a Deus acabou isso. Misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós. A gente sabe que a gente precisa orar pela igreja espalhada por todo o mundo, mas em especial pela igreja brasileira, que atravessa uma grande crise com isso. Pessoas que negociam a palavra de Deus visando algum tipo de lucro. Paulo está dizendo, olha, ao contrário de muitos, nós não fazemos isso. Eu podia aqui, irmão, de repente puxar a sardinha para a nossa brasa, ou a brasa para a nossa sardinha, não sei. Eu podia tentar, trazer aqui para a gente e dizer, olha, a PIB é essa igreja, a igreja que não negocia a palavra de Deus. Mas não é sobre nós essa mensagem. Então eu não vou por essa linha. Eu quero que você pense comigo lá, o que está acontecendo naquele tempo. O apóstolo Paulo precisa escrever para uma igreja que ele mesmo tinha ido lá naquela cidade, ele mesmo foi responsável por aquela igreja estar ali ativa. Assista a mensagem da Carla, já falei isso? Ainda não? Então quem não assistiu, assista a mensagem da Carla. Ele é o grande responsável por aquela igreja estar de portas abertas, e agora ele precisa escrever uma carta para aquela igreja e dizer, olha, ao contrário de um monte de gente aí, nós não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus, com sinceridade. Então tinha gente que não estava sendo sincero. E aí ele diz, como homens enviados por Deus. Sabe como nós agimos? Agimos como homens enviados por Deus. Eu te faço uma pergunta, por que o apóstolo Paulo precisaria falar isso para essa igreja? Essa igreja chegou a duvidar, será que ele era um homem enviado por Deus? Será que a mensagem de Paulo ficou, de alguma forma, em xeque? Quem joga xadrez sabe, né? Quando você vai lá e fala, xeque, seu rei está em risco. Você pode tentar se livrar. Se for xeque-mate, já era. Mas será que estava em xeque a credibilidade dele? Para ele precisar dizer isso, olha, a gente faz ao contrário desse povo aí. Esse povo aí está negociando a palavra de Deus, eles estão visando lucro. Nós não, nós falamos a palavra de Deus ali, com sinceridade. Nós fazemos isso como homens de Deus. O que está acontecendo? Você consegue entender esse contexto? Aquela igreja, até quando a Carla estava pregando, ela falou assim, quando você pensa na igreja de Corinto, você pensa em quê? Aí acho que foi o Lohan que falou, problema. Foi, não foi? O Lohan falou, problema. Não sei se vai sair na live o Lohan falando, problema. Mas era uma igreja realmente com muitos problemas. Mas sabe o que me intriga? Porque apesar dos problemas, essa era a igreja mais espiritual de todas as outras. Era a igreja que mais tinha manifestações de dons espirituais. Era a igreja que mais experimentou coisas sobrenaturais. Deveria ser a igreja mais madura e com menos problemas. Mas não. Era uma igreja problemática. Talvez por conta de coisas como essa. Pessoas que se deixaram influenciar por outros, como diz Paulo, muitos que estavam por ali negociando a palavra de Deus. E que de repente estavam colocando em descrédito a própria pregação do apóstolo Paulo. Aí a gente vai para o próximo versículo. O próximo versículo está no capítulo 3. É o versículo 1, que é o versículo anterior dos dois versículos que a gente tem usado. Está lá para a gente já. Ó. Aí Paulo continua, ele diz assim, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente?
Olha o que essa frase está dizendo. Vamos lá para a interpretação de texto. Ele está dizendo o seguinte, ele está fazendo uma pergunta. Será que nós estamos começando, né, a nos recomendar a nós mesmos novamente? Ou seja, em algum momento, Paulo, junto com esses homens que estavam com ele, ele precisou recomendar a si mesmo. Ele precisou chegar lá e dizer, gente, eu sou de Deus. Gente, olha para a minha vida aqui, eu sou de Deus. Aí o pessoal olhou e falou, realmente, você é um homem de Deus, a gente está contigo. Aí Paulo se afasta, outras pessoas vêm pregando algumas mentiras, e a própria igreja começa a colocar em dúvida, até mesmo o apostolado de Paulo. E agora ele vira e fala, será que a gente vai ter que começar a fazer isso agora? Será que a gente está começando a nos recomendar nós mesmos novamente? Aí ele prossegue, será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? Para eu falar do evangelho, eu preciso de uma carta de recomendação de alguém, para vocês acreditarem? Para eu pregar o evangelho em outro lugar, será que vocês vão ter que escrever uma carta me recomendando? Será que tudo que eu fiz até agora não vale de nada? E aí é a hora que Paulo vem e diz, vocês mesmos são a nossa carta. Coloca o 2 para a gente aí. Olha lá, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Olha, não preciso de ficar buscando recomendação não, a minha recomendação são vocês. Vocês assistiram a pregação da Carla? Depois vocês procuram no YouTube, vai ter vários acessos. Depois vocês procuram no YouTube, ela fez um passeio, eu ia fazer isso, você me quebrou. Obrigado, de novo. Ela fez um passeio mostrando a viagem missionária de Paulo, como é que ele chega nessa localidade, como é que ele chega nessa igreja, as coisas que acontecem ali. Esse homem que foi até lá, ele andou muito, mas é muito caminho que ele chegou lá, para chegar lá em Corinto, e ele chega naquela cidade, ele leva o evangelho, num primeiro momento sim, quem é Paulo? Tudo bem, mas agora, todo mundo sabe quem ele é. Gente, por que a gente é assim? A gente está vivendo um tempo perigoso, sabia? Marcelo acerta comigo 100 vezes. Marcelo errou comigo uma vez. Eu cancelo ele. Eu vou cancelar. Eu não quero mais contato porque ele errou. A gente vive um tempo tão absurdo que o Marcelo não precisa nem errar. Se a Lena chegar para mim e falar assim, pastor, tu não sabe o que o Marcelo anda fazendo. Eu já estou com raiva dele. Aquele homem... sem vergonha, eu já estou com raiva, porque a gente vive esse tempo. É isso que Paulo está dizendo, olha, foi gente pregar o evangelho aí, andaram falando um monte de besteira, e agora a gente tem que se recomendar de novo. Vocês são nossa carta. A mensagem de Jesus está impressa aí no coração de vocês. Versículo 3, põe para mim, olha o que ele está dizendo lá. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Resultado do nosso ministério, não é resultado do ministério dos outros não, Paulo também, Paulo é dos meus, é resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Vocês são essa mensagem. Gente, a gente trabalhou junto, a gente viveu junto, a gente buscou a Deus junto, vocês foram ensinados pelo Espírito. Gente, vocês são a carta, é isso que Paulo está dizendo. Vocês agora passam a ter uma missão. Vocês também podem falar, porque a vida de vocês fala. Vocês estão aptos para isso. Paulo podia ter despejado um monte de coisas ruins sobre eles, dizendo, olha, tem alguém me questionando, vocês também não são uma igreja boa. Sabia que tem uma particularidade, a igreja de Corinto? Foi uma das igrejas, por exemplo, que não sustentou o ministério de Paulo. Quando eu digo não sustentou, de forma geral, claro que deve ter um irmão ou outro ali que deve ter colaborado, mas foi uma igreja que não sustentou a Paulo. É na carta aos Coríntios que é tratado, por exemplo, um assunto que muita gente hoje debate. O ministro do evangelho deve ou não ser remunerado pela igreja? Procura lá na carta aos Coríntios, você vai ver como é que Paulo está ensinando que sim. Só que lá em Corinto, Paulo não foi sustentado por eles, lá ele teve que trabalhar. Vocês viram a pregação da Carla? Não? Depois vocês acessam o YouTube. Ela falou para a gente aqui que ele fazia tendas. Ele precisou,
Gente, se vocês gostarem da mensagem, foi por causa da pregação da Carla, viu? De repente vocês vão assistir e vai falar, uau, a mensagem do pastor Douglas foi legal, mas toda honra, toda glória seja dada a Deus e Deus abençoe sua vida, irmã. Vou falar de novo porque eu fui muito abençoado naquele dia. Enfim, vamos voltar para cá. Aquele cara chamado Paulo é um camarada que fez a diferença naquele lugar. Aquele homem chamado Paulo é um homem que dedicou a sua vida para aquelas pessoas. E agora, alguém deve estar lá falando, esse aí não tem tanta autoridade. Se isso vem da igreja que não sustentou ele teve que trabalhar, o cara trabalhava durante o dia. Aí ia pregar o evangelho no tempo que sobrava. Tem algum problema nisso? Não, claro que não. Todos nós temos que usar todo o nosso tempo, toda a nossa vida para o Senhor. Mas, irmãos, vamos ser honestos. A efetividade de um ministro da palavra de Deus, quando ele tem tempo integral, é muito maior. É muito maior. Quando um pastor de uma igreja precisa trabalhar fora, porque a igreja não o sustenta, isso é complicado. Paulo podia ter despejado isso tudo em cima daquela igreja. Falado, a igreja de vocês não ofertou na minha vida. A igreja lá da cidade de Filipos, já ouviu falar que a carta aos filipenses é a carta da alegria? É Paulo agradecendo eles, olha, recebi a oferta que vocês mandaram para mim. Glória a Deus, veio num bom tempo. Já imaginou se Paulo começasse a despejar tudo isso agora em cima deles? Vocês estão questionando minha vida? Vocês estão questionando meu ministério? Vocês também não são bons? Vocês também são uma igreja ruim? Vocês também não aprenderam nada que eu ensinei? E olha que eu já vi, e dá vontade às vezes, de muitas vezes fazer isso. Mas Paulo, ele está dando um exemplo para a gente. Ele continuou olhando, não para o fruto do trabalho só dele. Ele chamou ali de resultado do nosso ministério, mas Paulo sabia que ali havia algo de Deus especial naquele lugar. Deus não derramaria tantos dons sobre aquela igreja, se não houvessem pessoas ali verdadeiramente que servem a Jesus. E Paulo está dizendo, gente, vocês são carta. A mensagem está escrita no coração de vocês. Vocês são uma bênção. É mais ou menos isso que está acontecendo. Olha, será que Paulo é isso tudo? Paulo, em vez de devolver, fala, vocês são uma bênção, vocês são uma carta. Viu? Que história legal essa. Mas essa história é a história de uma carta, não de um cartão. Essa história é a história das cartas que contam a história completa, que contém maior número de informações, uma carta, não um cartão, que mostram a realidade, e não apenas um recorte da realidade, como um cartão faz. A carta viva engloba você olhar a construção de tudo isso, desde quando Paulo foi pregar o evangelho naquela igreja, o amadurecimento daquelas pessoas, e eles ainda estão aqui nesse ponto, em processo de maturação, e depois de tudo isso, os resultados que vão começar a acontecer. A igreja de Corinto, graças a Deus, estava estabelecida naquele lugar. A cidade de Corinto era uma cidade muito complicada. Era uma cidade grande para os padrões da época. E para os padrões da época, era uma cidade muito visitada por pessoas de muitos lugares, e isso acabava atraindo prostituição, acabava atraindo adoração a outros deuses. A cidade de Corinto tinha templos a vários deuses. Era comum em outras cidades haverem templo para um deus específico, mas em Corinto tinha templo para um monte de deuses. A cidade de Corinto era complicada. E graças a Deus que Deus levou o apóstolo Paulo para chegar lá, pregar o evangelho e naquele lugar poder ver cartas de verdade, cartas vivas ali naquela localidade. Cartas escritas não com tinta, cartas escritas não em tábuas de pedra, mas cartas escritas pelo Espírito de Deus e escritas em corações humanos. Isso foi o resultado do que aconteceu. Mas aí a gente olha para esse texto e a gente pensa assim, ok, então, quais são as características? O que a gente pode extrair desse texto que uma carta de verdade e não um cartão precisa fazer? O que eu e você temos que ter na nossa vida, olhando para esse texto? O que a gente pode aprender olhando para esse texto aqui? Bom, se quiser deixar esse texto aí, pode deixar para mim, porque a gente vai usar esse versículo mesmo, o versículo 3, tá? Os tópicos são apenas 3, estão todos ali, nesse versículo, o versículo de número 3.
E o versículo de número 3 começa dizendo o seguinte: vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Vocês demonstram. Olha o que Paulo está falando para eles. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. A apresentação da vida de vocês mostra, prova que vocês são uma carta de Cristo. Será que a gente pode olhar para a nossa vida e fazer essa meditação agora? Eu demonstro que eu sou uma carta de Cristo. Lá no meu trabalho, eu demonstro que eu sou uma carta de Cristo. Eu já contei isso para vocês. Uma vez eu trabalhava em um local e a gente estava numa roda, né? Todo mundo conversando, um monte de homem conversando, piadas imorais, assuntos que não deveriam conter, mas eu estava ali no meio. Eu já era crente já, tá? Nessa época, eu já estava crente, mas, sabe, crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo, era eu. Aí, de repente, veio chegando um amigo nosso, lá do trabalho. Esse cara era crente. Quando ele veio chegando, todo mundo falou assim: para que o Ivo chegou. Quando eles fizeram isso, um outro amigo meu, o Ricardo, ele olhou daqui e falou assim: ué, mas o Douglas também é crente. Todo mundo que estava na rodinha virou e falou assim: o Douglas? Eu já contei isso aqui outras vezes. Foi um dos piores dias da minha vida. Naquele dia eu tive a certeza que eu não conseguia demonstrar em nada Jesus na minha vida, nada. Ninguém nunca imaginaria. Eu trabalhava com aqueles homens, eu passava a maior parte do tempo com eles. Porque quando a gente trabalha assim, num ambiente de escritório, a gente fica mais tempo com quem é do trabalho, às vezes, do que quem é da casa da gente. Que quando a gente vai para casa, é para tomar banho, jantar e dormir. Dá tempo, de repente, de ver um seriado, e quem é crente mesmo vai fazer uma devocional, vai orar, vai ler um capítulo da Bíblia com a família. Mas a gente fica mais tempo com o pessoal do escritório. Naquele dia eu falei: gente, as pessoas que eu tenho mais tempo não conseguem identificar Cristo na minha vida. Eu não demonstrava que eu era uma carta de Cristo. Demonstrar é isso. Já viu aquele vendedor de perfume que chega para você e fala: não, a vendedor não, pode ser a vendedora, né? Vendendo Jequiti. Chega: eu quero demonstrar aqui para vocês algumas coisas. Ela vem demonstrar. Já viu isso? Vocês demonstram, vocês mostram realmente Jesus para as outras pessoas. Ali naquele texto a gente está vendo que isso acontece. E quando a gente fala na demonstração, a gente precisa pensar na apresentação. Como é que você se apresenta? Lá nesse meu trabalho, eu estava me apresentando como uma pessoa do mundo, uma pessoa sem Deus, como mais um que não tem resposta, mais um que não é luz, mais um que aplaude o que é errado, mais um que não tem conhecimento do que é certo. Eu era mais um. Eu não demonstrava. Qual é a nossa apresentação? Qual tem sido? Lá na sua casa, a gente ouve muito isso. Tem pessoas que dizem: pastor, você não conhece fulano, ou cicrano, ou beltrano dentro de casa. Você não conhece. Pastor, se você for lá em casa, você vai ver: esse homem é terrível, essa mulher é terrível, essas crianças é terrível. Tem gente que chega aqui e a gente pensa que é um cordeirinho de Jesus. Mas vai na casa da pessoa para tu ver. De cordeirinho não tem nada. Em vez de fazer igual cordeirinho, mé, ele já vem logo. Au! É lobo. Lobo em pele de cordeiro. Por que isso acontece? Porque a apresentação dessa carta de Cristo está errada. A apresentação de uma carta envolve muita coisa. Vocês viram a mensagem da Carla? Não. Ela falou sobre aonde essas cartas estavam sendo escritas. A gente vai conversar um pouco sobre isso daqui a pouco, né? Mas a apresentação de uma carta é importante. Uma carta não pode parecer um pedaço de papel que tem que ir para o lixo, um pedaço de rascunho. Uma carta tem que ser algo digno de valor. Talvez não seja tão bonita quanto o cartão, como a gente disse, mas também não pode ser um lixo. A apresentação diz muito. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo? Se a gente pegar esse pedaço e devolver para a gente, para a nossa vida, como uma pergunta: eu demonstro que sou uma carta de Cristo? E começar a perguntar isso na minha família, no meu trabalho, na minha igreja,
Eu demonstro que eu sou uma carta de Cristo? Tem gente dentro da igreja que não demonstra que é uma carta de Cristo. Tem gente dentro da igreja que demonstra que é uma carta de qualquer outro, enviado de qualquer outro remetente, menos de Cristo. E isso é muito sério. Eu e você demonstramos que somos uma carta enviada por Cristo, uma carta escrita pelo Espírito do Deus vivo, uma carta que está ali impressa no coração dos homens. Você está imprimindo algo de valor na vida das pessoas que estão próximas a você? O que está sendo impresso na vida dos seus filhos com o seu exemplo? O que está sendo impresso na vida dos seus amigos com o seu exemplo? A gente tem que pensar sobre isso. Mas o texto vai adiante, o texto diz assim, resultado do nosso ministério. Eu já falei isso aqui, né? Paulo, obviamente, também deu de volta um pouquinho. Vocês são resultado do nosso ministério. Mas que bom isso, irmão. Que bom, porque às vezes a gente precisa ser lembrado. Olha, Deus usou pessoas para me abençoar. É isso que Paulo está fazendo aqui. Mas eu nem quero frisar na parte do nosso. Eu quero frisar na parte do resultado. Eles são resultado. O que é o resultado? Quando você está fazendo uma operação matemática e chega lá no final, você chegou ao resultado, gente. Vamos fingir, vai. Se estivesse na live agora. Quando a gente está fazendo uma operação matemática e chega ao final, nós temos o... Olha aí, o pessoal é bom de matemática nessa igreja. É o resultado. O resultado a gente pode trocar pelo fruto, para ficar fácil. Pronto, vocês são fruto. Vocês são resultado. O que aconteceu através de tudo isso, desse processo, são vocês. Em outras palavras, a gente poderia dizer que Paulo está dizendo o seguinte, olha, se tem alguém falando que eu não sou, então vocês também não são, que vocês são resultado do meu ministério. Foi eu que fui pregar aí, mas não vamos frisar no nosso, vamos frisar no resultado. Vocês são resultado. Eu e você somos resultado. Eu sempre falo isso para os jovens, para os adolescentes, e eu tenho falado cada vez mais, tenho reforçado, porque nem sempre eles ouvem de primeira. Às vezes só ouvem quando vem um pregador de fora para falar a mesma coisa, aí ouve, fala, uau, pastor, aquele pastor disse algo legal. Irmão, a gente está aqui amassando barro, falando isso há algum tempo, mas vamos lá. Valorizem a geração que passou. Quando eu digo a geração que passou, não significa que eu inutilizei a geração dos mais experientes, não. Mas a geração que já não é mais a juventude, a força motriz. Aquela geração que hoje já não está na linha de frente, mas que tem tanto conhecimento para nos entregar. Gente que tem tanta experiência. Só que a gente está numa época em que todo mundo sabe de tudo. Essa galera hoje, todo mundo sabe de tudo. A gente estava em um momento de debate, e aí a Laís estava explicando lá o negócio, ela estava dando a palestra, e aí um cara falou assim, eu já tenho estudado sobre esse assunto há uma semana, e eu quero falar sobre isso. De um lado é legal, porque ele quis falar, isso é bom, que vocês falem, e a gente quer ouvir vocês, mas o legal naquela frase já tem uma semana que eu estou estudando sobre isso. Pergunta para mim, cara, já tem uma semana, cara. Sabe, a gente é especialista em tudo. Quem nunca quis dar pitaco em outra coisa? Antigamente a gente falava, né, meteu o nariz onde não foi chamado. Quantas vezes a gente já fez isso? Olha para a internet hoje, o que acontece? Especialistas de todas as áreas falam sobre tudo. O cara está lá com um programa de culinária. Acho que do jeito que ele cozinha não está legal, não. Mas você cozinha? Não, mas daquele jeito está errado. A gente é especialista em tudo, e isso veio para dentro da igreja. A gente é especialista. Então a gente já não aceita mais a disciplina, a gente já não aceita mais a correção, a gente já não confia mais na decisão dos nossos líderes. Pastor Davidson até fez isso aí, mas eu acho que ele está errado. Tudo isso porque nós somos especialistas. Mas lembra de uma coisa, nós somos resultado. Nós somos resultado daquilo que Jesus fez lá na cruz, primeiramente, do preço que foi pago, e de todas as pessoas que Deus veio usando através da história. A gente tem que ser grato. Nós somos resultado.
Como é que a gente vai chegar e vai querer mudar tudo de uma vez? Não tem como, irmão. A gente é resultado. E a gente tem que aprender com isso. Agora, se a gente é resultado, significa que tem alguém lá fazendo as contas para chegar, né, as operações matemáticas para chegar no resultado. Então tem alguém trabalhando e que tem que continuar trabalhando. Não pare de trabalhar. Essa máquina tem que continuar girando, para que cartas vivas continuem sendo produzidas, para que cada vez mais e mais o mundo tenha acesso à mensagem de Deus, através de nós que somos cartas vivas. A gente tem que continuar. Resultado atrás de resultado. Você consegue honrar de onde você veio? Quem te evangelizou? Hoje foi legal de manhã, porque o Arthur relembrou ali a importância do irmão Walter, que teve no convite ao pai dele. O pai dele trouxe ele conheceu a igreja, se envolveu com a embaixada, depois se envolveu com a juventude, e hoje de manhã ele estava pregando aqui, sendo bênção, sendo um canal de bênção de Deus na nossa vida. Foi legal, honrar essa geração tão importante. Gente, olha, se o que os mais antigos fizeram lá no passado, eles não tivessem feito, a gente não estava nem aqui. Você honra quem produziu esse resultado? Você entende que você também precisa produzir resultados? Você entende isso? Para que outras cartas vivas continuem sendo escritas, você tem responsabilidade sobre isso? Ah, pastor, não, eu estou cansado, não aguento mais, eu trabalhei muito tempo na igreja, mas eu fui me aborrecendo com algumas coisas, eu fui vendo algumas coisas que eu não concordo, e aí eu resolvi parar para não me estressar. Ah, irmão, como eu queria ser carinhoso e fofinho com você agora, mas de verdade, se você fez isso, você ouviu a voz de Satanás, o único interessado em te afastar dos planos de Deus para a sua vida é o diabo. Pastor, mas você não conhece o que eu passei, a igreja que eu estava, o que falaram para mim. Eu olho para a vida de Jesus, eu vejo o que falaram dele, o que fizeram com ele, ele não parou. Eu olho para a vida de Paulo, que está aqui passando por uma espécie de problema, mas ele persevera, ele continua. Produza resultados. O resultado precisa acontecer. Sabe por quê? Porque a gente não está falando mais de uma carta comum. Agora a gente está falando de uma carta que o texto vem mostrar para a gente, que é uma carta diferente. Aqui no nosso mês da juventude, a gente chamou de cartas vivas. E qual é a diferença da carta comum para uma carta viva? A carta comum, ela tem algumas limitações. Só pode ler quem receber essa carta e tem que saber ler, por exemplo. E a letra tem que estar legível na carta. Mas a carta viva, ela tem uma vantagem. Até quem não sabe ler, consegue ler essa carta. A carta viva, ela tem um poder de alcance maior, porque ela caminha. É como se fosse um outdoor ambulante. Aquelas propagandas na traseira do ônibus. A carta viva, ela vai por aí, espalhando essa mensagem. Enquanto você joga o lixo para fora, você está pregando o evangelho. Quando você tem essa consciência, você começa a fazer tudo diferente. Tudo precisa ser intencional. Por quê? A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aliás, Paulo falou isso para essa igreja também. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Essa é uma mensagem para a gente também. Tudo é para a glória de Deus. E aí a gente vai se tornar uma carta viva. E não apenas uma carta comum, escrita num papel que foi colocado numa gaveta. Não, nós somos uma carta viva, escrita pelo Espírito do Deus vivo. E a gente está sendo impresso em corações humanos. E aí é isso que o final do versículo diz para a gente, né? Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Olha que interessante. O melhor insumo, nem sei como é que vou chamar isso aqui, mas a melhor coisa, o melhor material para escrever uma carta ali naquele momento, para Paulo, era a tinta. Talvez hoje a gente tenha algo mais poderoso, vou escrever uma carta a laser, para gravar a laser, não sei. Mas naquele momento que Paulo está escrevendo, tinta era a coisa mais eficaz.
Só que ele está dizendo, vocês não foram escritos com tinta, vocês foram escritos com o Espírito do Deus vivo. É melhor que tinta, é melhor que o melhor produto para registrar as coisas. Quando vocês forem ver a mensagem da Carla, vocês vão ver que ela falou lá sobre a questão dos pergaminhos, né? E tinta, toma aqui, ó, tinta no pergaminho. Ia lá, registrava, e esse era o melhor meio, usar tinta. Paulo está dizendo, não, tem algo melhor, é o Espírito do Deus vivo. Como é que alguém pode ser escrito com o Espírito do Deus vivo? Pensa aí no teu coração, como é que seria isso? Como é que é ser escrito pelo Espírito do Deus vivo? Coisa profunda isso, né? O Espírito de Deus escrevendo a história da sua vida. O Espírito de Deus moldando, contando essa história, não mais da perspectiva da sua carne, do seu eu, das suas vontades, mas contando essa história a partir da vontade de Deus, da perspectiva de Deus, usando a vida, essa vida que era sua, mas que é de Cristo, que você entregou nas mãos dele. Então, é melhor do que o melhor material para escrever, mas também é melhor do que o melhor material para gravar. Porque na pregação da Carla, vocês vão ver que ela falou sobre os papiros, sobre o pergaminho, mas a verdade é que tanto o papiro como o pergaminho, eles se destruíam. Alguns pergaminhos que foram achados, ela até citou lá na mensagem dela, sobre os pergaminhos, só que eu não sei falar com Ran, como ela falou, né? Com Ran, ela falou bem bonito. Eles acharam alguns potes grandes assim, ó, e aí tinham vários rolos, vários pergaminhos ali dentro, mas muitos deles já estavam deteriorados pelo tempo e não puderam ser recuperados. Livros que talvez nos ajudariam na parte histórica, não na parte revelada da Bíblia. A parte revelada da Bíblia está aí, está para a gente, está acessível. Mas outras coisas, né? Quem gosta de estudar, vai depois pesquisar, vai ver o que eu estou falando. Mas alguns pergaminhos também se destruíram. O que era bom mesmo para gravar? Tábua de pedra. Você pegar uma tábua de pedra, porque a pedra vai durar muito tempo. E a não ser que Moisés se aborreça e quebre a tábua, você vai ter essa tábua para ler por muito tempo. Existem pinturas rupestres nas cavernas por aí pelo mundo, de muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás, que estão lá até hoje. Porque na pedra é a melhor coisa. Só que Paulo está dizendo, mas vocês também não foram escritos em tábuas de pedra. Olha que legal. A tinta é o melhor que a gente tem hoje para registrar, mas vocês não foram escritos com tinta. O melhor lugar é na tábua de pedra, mas vocês não foram escritos aí, vocês foram escritos num lugar melhor ainda, que é o coração humano. E como isso é verdadeiro, irmão? Quando você imprime algo no coração de uma pessoa, é muito mais poderoso do que imprimir isso num pedaço de papel. Quando você imprime valores na vida do seu filho, é muito mais importante do que você dar a ele acesso a livros que falam sobre esse assunto, por exemplo. Não que os livros são ótimos, são bênção. Mas quando você imprime com a vida algo em outra vida, é muito mais importante, é muito mais longevo, muito mais. Quando um pai ensina um valor para um filho e aquilo fica gravado no coração da criança, é muito mais importante do que qualquer coisa. Eu canso de falar, e já falei isso com algumas pessoas algumas vezes. Sempre vai ter alguém para falar alguma coisa da sua vida. Convida as pessoas para lembrarem quem você é. E estão falando para mim, que você não sabe o que falaram para mim que a Carla fez. Cara, não quero nem saber o que falaram. Eu a conheço, eu a vejo todos os dias, então eu sei quem ela é. Então eu sei julgar se é ou não o que eu estou dizendo. Eu sei olhar para ela. Por quê? Porque a vida, ela tem isso, ela transmite o valor de uma forma muito mais importante. E quem imprimiu isso nela? Quem imprimiu os valores que eu tenho em mim? Quem imprimiu os valores que você tem em você? Em quem você vai imprimir valores? Pastor, eu não consegui, eu não fui capaz de imprimir bons valores na vida dos meus filhos. Nunca é tarde. Acredite em mim. Se você entregar os pontos e desistir, aí tudo bem, você não vai conseguir fazer mais nada. Mas se você continuar acreditando, você vai ser uma ferramenta nas mãos do Senhor para imprimir boas coisas em outras vidas. Esse é o papel da igreja. Eu já cansei de falar isso. Deus podia escrever no céu: Jesus Cristo é o Senhor. Renda-se a Ele, senão você vai para o inferno. Ponto final. Todo mundo ia olhar para o céu. Olha o que está escrito nas nuvens. Então é verdade?
vou me ajoelhar, vou pedir perdão. Mas Deus não escolheu essa estratégia. A estratégia de Deus sou eu e você. Ele imprimiu valores em nós, Ele imprimiu uma mensagem forte, poderosa, e agora a gente precisa imprimir isso em outros corações. Primeiro eles vão ler a mensagem. Depois que eles lerem, a gente imprime a mensagem neles. E toma-lhe mensagem. E isso vai sendo passado. Eu sei que alguns estão pensando muito no âmbito da família, e é bom isso. Mas pensa comigo, em quantas pessoas você pode ser bênção, aonde você tem passado. Sua faculdade, seu colégio, seu trabalho, na praça, na fila do banco. Quantas vezes você já teve oportunidades dadas por Deus para você imprimir bons valores em outras pessoas? Quantas vezes? Sabe quando você pega e devolve um troco? Não estou falando de R$1, 50 centavos. Alguém te deu um troco errado. Um troco, sei lá, de R$100. R$100. Uma vez, há muito tempo atrás, quando 50 era muito, eu tinha pago um negócio, eu ia pagar 20 e poucos reais, eu dei 50. Era para eu receber 20 e poucos de troco. Só que o cara se atrapalhou e me deu 70 e pouco. Ele me deu o meu dinheiro e mais o troco. Depois eu voltei. Olha só, eu voltei, valia mais dinheiro do que vale hoje. Óbvio, a inflação vai mudando o conceito de valor. E aí eu voltei, aquele cara falou assim, ué, mas como assim voltou? Eu falei, não, cara, esse dinheiro é seu. Esse dinheiro não é meu. Ele mas hoje ninguém faz isso. Eu falei, verdade. Mas ninguém é muita gente também, porque tem um povo aí que anda fazendo isso por aí. Tem um povo chamado povo de Deus, que faz isso. Então, Deus ele dá a oportunidade para a gente, às vezes, de pregar a mensagem dele em coisas simples. Com isso, você imprime no coração de alguém algo positivo. A pessoa fala, peraí, então tem um povo que vive diferente. Tem um povo que ama, tem um povo que realmente acolhe, tem um povo que acredita, tem um povo que perdoa, tem um povo que faz diferente. E fazendo diferente, fazem a diferença. Irmão, como é legal a gente olhar para isso aqui e ver que tudo isso está sendo dito para a gente. Que quando a gente se torna essa carta viva, a gente tem esse alcance, esse potencial e começa a mudar, a transformar o mundo. A carta viva tem esse valor. Deixa eu ler mais um texto para vocês. Colossenses 4,16. Coloca para mim. Colossenses 4,16. E aí a gente já vai começar a ter o desfecho de tudo isso que Deus está falando com a gente. Vamos lá, olha lá. Está ali? É que eu já não leio como eu li antigamente. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês, igualmente, leiam a carta de Laodiceia. Olha o que Paulo está dizendo aqui para a igreja instalada na cidade de Colosso. Paulo está escrevendo para eles e está dizendo, olha, pega essa carta. Depois que ela for lida, vocês mandam essa carta para a igreja de Laodiceia, deixa a igreja de Laodiceia ler essa carta, e vocês pegam a carta de Laodiceia e leiam também. A gente não tem a carta de Laodiceia, olha aí o pergaminho se perdendo na história, né? A gente não tem a carta de Laodiceia aí, para a gente ter acesso. O que estava escrito? Não sei. Mas o que a gente precisa está na palavra de Deus. Deus está no controle de tudo, e a Bíblia é completa. Amém? Amém. Então vamos lá. O que o texto está dizendo ali? Que uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja, uma carta escrita com tinta, essa carta, quando terminassem, tinha que pegar essa carta, levar para outro lugar, para ela ser lida também. Com isso ele estava dizendo, aproveitem essa carta, a mensagem dessa carta, aproveitem. A carta viva, sabe qual é a vantagem da carta viva? A carta viva, ela já vai de uma forma natural, não precisa pedir. Amanhã, vocês vão estar lá no trabalho de vocês. Amanhã, vocês vão encontrar vizinhos. A carta viva já está sendo enviada. Não precisa nem pedir para ser lida em outro lugar. O seu vizinho, o seu amigo, a sua família, o seu colega de trabalho, vai ler uma mensagem de esperança na sua vida. Porque vocês são essa carta viva. Uma carta de Cristo, que foi escrita, não foi com tinta. Vocês são essa carta viva, uma carta que vem do Senhor, uma carta que tem propósito, tem missão, tem algo de bom. Eu e você somos algo
um instrumento nas mãos de Deus. Você consegue imaginar isso? O Criador dos céus e da terra falar: você, nós somos um instrumento nas mãos dele. Eu te escolho como instrumento. Eu quero te usar, eu quero fazer na sua vida. Ah, pastor, mas eu não consigo falar. Eu não estou conseguindo viver, eu não consigo testemunhar, eu não estou conseguindo ser essa carta de Cristo. Como é que eu faço para que isso aconteça? Pastor, eu preciso de ajuda. Tudo bem. Lembra quando a gente falou que é o resultado do ministério? O resultado ali significa que é um trabalho. O que a gente precisa é começar a ter um coração que reconhece isso e diz: eu preciso ser moldado. Olha, nessa área eu ainda preciso ser trabalhado. Sabe quando as coisas vão mudar? Quando os pais conseguirem chegar aqui e falar assim: eu estou errando, errei, me ajuda, eu quero acertar com meu filho. Sabe qual é o problema? Pai, mãe, a gente chega aqui e fala assim: não, eu já tentei de tudo, pastor, eu já fiz de tudo. Será que você fez de tudo mesmo? Será que você é tão bom, tão especial e não errou em nada? Sabe, uma autoanálise faz tão bem para a nossa vida e para a vida de quem está perto da gente. O que custa admitir que a gente errou em alguma coisa? Pastor, mas meu filho agora está nas drogas. Meu filho agora não quer saber de Jesus. Minha filha se perdeu. Ainda está em tempo. Ainda está em tempo. Comece fazendo essa autoanálise e dizendo: Senhor, me ensina aí o que eu posso fazer. Sabe, toda a grande transformação de Deus, ela começa quando você toma uma consciência do que fez. Você confessa, se arrepende, confessa, pede perdão e aceita começar uma caminhada com Cristo. Sabe qual é a grande tragédia em muitos casamentos? Porque se você conversa com o marido, conversa com a mulher, os dois estão certos. Não tem ninguém errado na história. E aí um vai defendendo a tese, o outro defende a sua própria tese, e daqui a pouco a família acabou. E sabe o que aconteceu? O diabo venceu. Por quê? Porque a gente não consegue dizer: eu estou fracassando, preciso de ajuda. Por que é tão difícil a gente admitir isso? Por que é tão difícil a gente chegar e falar assim: eu errei? Olha, eu só falei de família até agora. Mas não seria melhor você parar para olhar para a sua vida e falar: que funcionário sou eu? Que perco um emprego atrás do outro, não fico 2 meses no trabalho, não consigo sustentar minha casa. Tem gente passando fome porque eu não consigo. Não, pastor, a culpa é daquele trabalho, aquela empresa lá, eles demitem mesmo. A culpa sempre é dos outros. A hora que a gente começar a olhar para dentro de nós, fala assim: cara, eu tenho culpa. Talvez eu nem saiba qual é a minha culpa, mas eu quero descobrir. Senhor, eu estou aqui hoje para descobrir qual é a minha parcela de responsabilidade. Eu devia estar transmitindo uma mensagem, eu não estou conseguindo. Talvez eu não tenha recebido essa mensagem por completo. Talvez eu não tenha conseguido ler essa mensagem toda. Senhor, me permite ler essa mensagem, me ensina, me usa, ainda está em tempo. Sabe quantas vezes a gente chega aqui em um ambiente como esse e a gente prefere colocar a culpa nos outros? Ah, o meu ministério não fluiu, pastor, eu não me envolvi na igreja, eu não fiz as atividades, eu acabei me afastando porque os outros erraram. Será? Será que não tem nada que você possa consertar? Talvez o primeiro conserto que a gente precise seja parar de se importar com os outros e começar a se importar com Deus. Aonde Deus te quer? Ah, pastor, eu tenho certeza, Deus me chamou para estar nesse ministério, mas enquanto fulano estiver lá, eu não vou. Só que você não sabe o dia nem a hora em que o nosso mestre vai voltar. E na hora que ele voltar, pode ser que você seja pego de surpresa sem cumprir os planos dele para a sua vida. Porque você estava aborrecidinho com alguém. Porque você achou um absurdo o que estava acontecendo e você se afastou. Ah, irmão, quando a gente entende o que é ser carta viva, tudo muda. Quando você entende que você pode ser impresso de coisas boas de Deus, você sabe, você passa a ter uma certeza. O diabo está por aí tentando matar as cartas vivas. O diabo está por aí nesse exato momento tentando transformar cartas vivas em cartas mortas. Só eu e você podemos impedir isso de acontecer. Porque Deus já se disponibilizou. Deus já se dispôs. Ele falou: olha, eu estou aqui para abençoar a sua vida. É só você se render a mim.
Mas a gente não se rende a Deus. A gente continua ali, preso nas nossas certezas. Não, pastor, eu estou certo, eu não vou pedir perdão. Quem errou comigo foi fulano. Não é assim que funciona. Começa em nós essa grande transformação. Uma carta viva, ela conhece a mensagem que ela mesma carrega. Como é que você vai levar uma mensagem de perdão a outras pessoas se você não perdoa? Tem gente que não vai mais ver a família, tá brigado. Briguei, lá na minha família todo mundo brigou, pastor, é assim mesmo. Não, não é. Procure, se acerte, converse, perdoe, ame. Ainda é tempo. O amor, ele se sobrepõe sobre tudo. A Bíblia diz que o amor, ele lança fora todo medo. Talvez você esteja com medo de pedir perdão e ser rejeitado, mas o amor lança fora esse medo. Deixa o amor queimar novamente dentro do teu coração. O amor pela obra, o amor por pessoas, o amor pela sua família. Pastor, me decepcionaram. Tem dia que eu fico até mais tarde no trabalho porque eu nem quero voltar para casa, porque eu não estou aguentando. Deixa o amor de Deus tocar o teu coração, para que você ame essas pessoas novamente, para que você chegue lá com uma mensagem que uma carta viva tem, e não com uma mensagem que uma carta morta vai ter. Cartas vivas podem morrer? Responde aí dentro do teu coração. O diabo está doido para fazer isso. Está doido para te silenciar, para deturpar essa mensagem. Ele vai colocar sexo, ele vai colocar drogas, ele vai colocar adultério, ele vai colocar mentira, ele vai colocar fofoca, ele vai colocar blasfêmia, ele vai colocar glutonaria, ele vai colocar toda sorte de pecado, para tentar te afastar do que Deus tem, para fazer essa mensagem ser maculada. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos dar um entendimento de que nós somos cartas vivas. E cartas vivas conhecem a mensagem que carregam. Cartas vivas conhecem tão bem essa mensagem que propagam a mensagem que carregam. Uma carta viva de verdade, ela resplandece a glória de Deus por onde quer que ela esteja. Você entende isso? Faz sentido no seu coração? Eu queria te pedir para você ficar de pé no seu lugar. Enquanto a gente vai cantar um louvor, eu queria que você abrisse o teu coração e entregasse a maior e mais sincera adoração que você tem a Ele agora. O Espírito de Deus vai te falar o que precisa ser moldado por Ele nessa noite. Adore o Senhor através dessa canção. Voz ao Senhor e diga: o Senhor conhece os que são seus. Ouça a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. A gente está cantando essa música e ela tem uma letra muito profunda. Ela já começa dizendo isso aí, ó: eu quero me apresentar a Ti.
Sabe, às vezes a gente precisa passar por um momento assim, chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou aqui, eu quero estar derramado aos teus pés, eu quero entregar a minha vida, eu quero a tua ajuda. Não vai adiantar nada do que aconteceu até agora nesse culto, desde o momento que você chegou, os abraços que você recebeu, a oração que tocou o teu coração, os louvores que te fizeram vibrar, as apresentações que tocaram a sua vida. Não vai adiantar nada, nem mesmo a exposição da palavra, se você continuar com os seus ouvidos fechados, se você continuar com o seu coração endurecido. Hoje você está sendo desafiado por Deus a se apresentar diante do Senhor e se entregar a Ele, dizendo: Deus, eu quero ser uma carta viva. Senhor, eu quero colocar um ponto final na ação do diabo na minha história. Eu não aceito mais ele tentando me transformar numa carta morta. Senhor, eu quero entender essa mensagem que eu vou carregar. Senhor, eu quero compartilhar a mensagem que eu estou carregando. Eu quero que isso seja impresso em outros corações. Deus, eu quero transmitir valores para minha família. Eu quero a tua ajuda, Senhor, para melhorar essa sociedade. Sabe, a gente reclama tanto da política, a gente reclama tanto de tantas coisas, a gente reclama das ideologias que estão sendo aplicadas, mas para pensar qual é o poder que nós estamos tendo para imprimir essa mensagem de esperança em outras vidas. A gente não está fazendo o que tinha que fazer. E se você reconhece isso nessa hora e quer pedir a ajuda de Deus, seja para o que for. Talvez você está entristecido lá no seu ministério, está querendo retornar às suas atividades, você estava afastado de Jesus, você está falhando com a sua família. Eu não sei o que você está passando, mas se tudo isso fez sentido no seu coração e você quer se apresentar ao Senhor, eu vou te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente para a gente orar junto, porque nós vamos estar cantando isso, mas isso vai ser uma verdade, e no reino espiritual isso vai ser algo poderoso. Enquanto você diz: eu quero me apresentar, você vai estar saindo do seu lugar e se apresentando. Pode vir para cá, você que quer fazer isso. Aleluia. Ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar. Só os que vão andar com Deus, diga isso pro Senhor. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para ser. Se você crê nisso, diga bem forte. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para ser. Último chamado de hoje. Eu não sei quantas oportunidades você ainda vai ter de se apresentar ao Senhor e dizer: Pai, me ajuda, eu preciso ser essa carta viva. Hoje é o último chamado que eu faço. Eu não vou me alongar nesse apelo. A palavra de Deus, quando ela é pregada, ela tem um alvo, o teu coração. E cada um sabe o que Jesus falou aí contigo no teu secreto e o que precisa ser consertado. Então, mais uma vez eu vou perguntar: existe alguém nessa noite que está em alguma dessas situações que eu falei e fala: Senhor, eu quero me apresentar ao Senhor, porque eu quero ser essa carta viva. Eu quero de verdade, Senhor, poder ser um instrumento nas tuas mãos para levar uma boa mensagem. Mas eu reconheço que antes eu preciso de muita coisa aqui dentro. Eu preciso aprender com o teu Espírito, eu preciso ser cuidado. Deus te abençoe.
Eu sei que tem outras pessoas. Eu sei que tem mais gente. E eu sei que nessa hora tem uma batalha aí dentro de você. Eu sei que nesse momento tem algo lutando aí dentro de você. E essa luta é espiritual. Porque como eu disse, se Deus quer te transformar numa carta viva, o diabo está doido para matar essa carta. E aquilo que Deus quer fazer na tua história, na tua vida, começa a partir de uma decisão sua. Pastor, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero mudar conceitos dentro de mim, eu quero ser um amigo melhor, eu quero ser um servo de Deus melhor. Sabe, eu cansei, eu quero ser usado pelo Teu Espírito com poder e glória. Deus abençoe. Isso. Sabe, enquanto o Espírito Santo de Deus está chamando algumas pessoas para estarem aqui, eu quero encorajar você que ainda está aí nessa luta. A gente não vai conseguir vencer essa luta. A gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Então se render é muito melhor, porque quando a gente se rende aos pés do Senhor, é Ele quem luta as nossas batalhas. Tem muita coisa que Deus quer nos ensinar, tem muita coisa que Deus quer promover na nossa história, e Ele está te chamando. É você essa pessoa? É você? Você está com vergonha? Pega na mão da pessoa que está do seu lado e fala: cara, vamos lá comigo, mas vem resolver isso com o Senhor. Os intercessores, fiquem atentos. Se tiver alguém que de repente ainda não tem alguém orando junto, fique atento, me ajude. Continue nesse espírito de adoração e oração e intercessão. O Espírito Santo de Deus tem liberdade agora em nosso meio. Ele está sondando corações, Ele está chamando algumas pessoas. Há mais alguém? Nós vamos orar nesse momento. Enquanto eu oro, você pode sair do seu lugar ainda e vir aqui à frente. Deus abençoe, aleluia. Espírito Santo de Deus, escreve em nós a história do Deus Todo-Poderoso. Queremos, ó Pai, levar uma mensagem viva, uma mensagem que gera vida, aonde quer que estejamos. Senhor, diante do Teu altar hoje nós reconhecemos, ó Pai, que somos frágeis, que tem muita coisa que o Senhor ainda vai nos ensinar, vai melhorar na nossa vida, e a gente conta com a Tua ajuda, Pai. Senhor, essa é a noite que nós estamos aqui derramados aos Teus pés, confiando que os Teus planos serão cumpridos na nossa vida, confiando, Senhor, que rendidos aos Teus pés, ó Pai, nessa hora, nós recebemos de Ti, ó Pai, tudo aquilo que precisamos para vencer. Pai, que em nome de Jesus essas cartas sejam abençoadas. Se tem alguém aqui, ó Pai, lutando contra um pecado, dá forças. Se tem alguém aqui te pedindo ajuda para melhorar em alguma área, se tem alguém aqui, Deus, te pedindo para ser uma carta viva e imprimir bons valores nas pessoas que estão ao redor, ajuda os Teus filhos. Se tem alguém aqui, Senhor, tentando se acertar contigo, faz isso, Pai. Recebe essa vida diante do Teu altar. Confirma esse nome no livro da vida. E se ficou alguém, Pai, que porventura foi vencido pela timidez e permaneceu, ó Deus, escondido atrás de um banco, Senhor, eu quero te pedir, alcança essa vida nessa hora. Pela Tua misericórdia, alcança. Encoraja os Teus filhos a vencerem todos os seus medos. Enche eles com o Teu amor. E que a partir de hoje, tudo, ó Pai, seja diferente. Que todo o choro saia, e no lugar do choro venha a alegria. Que os problemas sejam solucionados pelo Teu poder. Que a paz que excede todo o entendimento, tome todo o espaço na nossa vida. E que os problemas saiam, batam em retirada. E que em nome de Jesus, os Teus filhos experimentem a alegria de Te servir, a alegria de serem cartas vivas do Senhor. Nós oramos, Pai, nessa hora,
em nome de Jesus. Amém e amém.